Teremos agora espaço para perguntas, até 3 intervenções da plateia. As demais perguntas poderão ser encaminhadas por escrito à mesa. Não esqueçam de colocar o e-mail para a resposta posterior. Portanto, vamos dar início à primeira pergunta ali na porta. Bom dia. Meu nome é Jaime, sou de Santa Catarina. E a pergunta é para o deputado. Questão da lei de transparência, né? Teve um grande debate sobre a questão da liberação do valor do salário dos servidores na internet e tudo mais. Pessoalmente, eu até concordo, né, com essa liberação, mas desde que ela seja isonômica. E que eu percebo que não é, porque eu entrei no site do Acesso à Informação e não há divulgação de salários de servidores do INSS, né, de aposentados e pensionistas, que, última análise, é recurso público, e não há a divulgação de servidores aposentados. Eu entrei no site do Acesso à Informação e solicitei essas informações, até para testar, né, se essas informações iam ser liberadas, se tem algum problema legal ou não. O argumento utilizado para negar essa informação, para mim, foi que são informações privadas e pessoais. Então, a minha pergunta é basicamente essa. O salário do servidor é uma informação pessoal ou não é? E se não é, por que não há uma iniciativa para que também seja divulgado os valores das aposentadorias e pensões do INSS e também dos salários dos servidores já aposentados? Basicamente isso. Vamos para mais 2 questões para a resposta em bloco. José Adalto, CGU, Minas Gerais. Quando o senhor recebe a notícia do TCU de que as obras foram declaradas de bloqueio, recurso, é emitido um relatório dentro do Congresso a respeito de cada uma das obras, tem um profissional que vai fazer a análise disso, né? Já existe um processo, ou é pensado alguma forma de fazer uma divulgação desse relatório do profissional sobre a obra, o posicionamento do Congresso e da Comissão de Orçamento a respeito do assunto? Bom dia, meu nome é Silvestre. Eu não gravei seu nome, queria dar parabéns à sua palestra, realmente muito boa. E, bom, a pergunta seria se afinal, o helicóptero foi comprado ou não. E o que as áreas de controle devem fazer nessas questões onde a lei é omissa, né? Como o exemplo que você deu foi do Getons do Suíço do Estado. Bom dia, deputado. Wellington Rezende, da CGU Maranhão. Olha só, um dos grandes problemas que a gente enfrenta, sobretudo no nosso Estado, é a questão da venda, da negociação das emendas parlamentares. As emendas parlamentares são gestadas no Congresso, alguns deputados fazem acordos com o prefeito, tá? E aí, ao verdadeiro rateio ali do valor que a gente chama comumente de rachide, tá? Então, eu queria saber, porque a minha universidade chama de rachide. Eu queria saber o que a comissão pode fazer para proibir esse tipo de prática. E uma outra coisa é se na questão orçamentária, propostas que foram votadas na Constituição Social que diz respeito à questão orçamentária, de controle na questão orçamentária, estão sendo estudadas por vocês de alguma forma. Vamos às respostas. Cada uma dessas perguntas aqui já dá uma mesa nova, né? Eu vou tentar ser o mais sucinto possível. Como é que funciona esse procedimento do Tribunal de Contas? O Tribunal de Contas, ele produz um relatório chamado Fiscobras. Ele tem prazo até dia 9 de novembro para encaminhar ao Congresso Nacional esse relatório. E o Congresso Nacional, então, vota na Comissão de Orçamento, uma por uma das obras, e decide se acolhe ou não a sugestão de bloqueio e retirada dela do orçamento. Existe um comitê dentro da comissão, chamado Comitê de Obras Irregulares. Obrigatoriamente ocorre uma manifestação do gestor, o Tribunal de Contas é chamado novamente e é realizada uma audiência pública por obra. E após, então, essa audiência pública, é tomada essa decisão. Nós temos uma assessoria da Câmara, mas imaginem vocês, hoje nós vamos ter 27 obras, em 10 dias, vão ser analisadas. Então, naturalmente, que é uma análise muito superficial, do ponto de vista técnico, que acaba pesando muito, é aquilo que eu falei, né? Que eu acho desequilibrado, digamos assim, é
de que todas as consequências sociais, econômicas, ambientais, elas ficam no colo, digamos assim, né, do Congresso Nacional. Quer dizer, os custos adicionais poderia ser. Quem que é no Rio Grande do Sul aqui, por gentileza? 3 ou 4. Né? Mas vocês imaginaram, o Rio Grande do Sul uma é a BR-448, né? Uma estrada no coração de Porto Alegre. O ponto final dela é bem complicado ali, né? O fim dela ali é no futuro estado do Grêmio. Então, o ponto final dela ali é complicado, né? Mas é uma obra no coração do estado. Praticamente inimaginável no estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, paralisar aquela obra. E a outra foi dada a ordem de início a 60 dias, que é a duplicação da rodovia de Porto Alegre a Pelotas. Né? Foi dada a ordem de início a 60 dias. Então, não são decisões simples. Imagina você tirar 448 do orçamento de 2013, ou seja, ela só poderia ser retomada em 2014. Você imagina o custo de desmobilização, de emissão das pessoas, parar toda a parte de blindagem, usina, esse custo todo, e a segurança, manutenção, conservação do que já foi feito, quanto que isso impacta no custo da obra, esses dados ninguém tem. Essas informações ninguém dispõe para poder tomar essa decisão. Eu, inclusive, pedi para o doutor Narciso fazer para mim um estudo sobre estas obras que no ano passado o Congresso Nacional decidiu por não paralisá-las, e que durante o âmbito do DENIT, mas tem também Petrobras, tem vários órgãos, durante o ano os contratos foram repactuados. Né? Qual teria sido o prejuízo social, econômico, financeiro do país se essas obras simplesmente tivessem sido paralisadas, se o parecer do Tribunal de Contas tivesse sido acatado sem qualquer tipo de questionamento. Com relação à questão dos salários, amigo, eu sei que esse tema é um tema bastante complexo, inclusive juridicamente muito debatido. Né? Eu, por exemplo, uma das emendas que eu fiz no LDO estendia essa questão, por exemplo, dos salários para o Banco do Brasil, para a Petrobras, para todas as empresas estatais, para as empresas da administração diretas, autarquias, foi vetado esse ano. Sobre a alegação de que empresas que estão na bolsa, que têm concorrência, esse tipo de informação poderia prejudicar em termos de desempenho e tudo mais. Né? Mas eu, a princípio, trabalho com a ideia de que nós deveríamos ter uma posição que fosse comum. Né? Com relação aos aposentados e INSS, aí eu já tenho uma certa dúvida jurídica mesmo, entendeu? Porque não sei até que ponto o salário do aposentado do INSS não é privado, não sei muito bem como é que, do ponto de vista jurídico, caracteriza, até o doutor pode saber com certeza muito mais do que eu. Né? Como é que a rigor seria um funcionário da iniciativa privada que se aposentou pelo INSS, então... talvez por essa lógica tivesse razão com a interpretação. Acho que é uma questão que alguma instância do Poder Judiciário vai ter que definir. Né? Eu, particularmente, como não sou advogado, já disse, não sou da... Minha opinião é muito mais, né, como parlamentar, como cidadão, tendo a achar que já é do INSS, é um pouco mais complicado, não sei. A questão das emendas parlamentares. Também, o Congresso Nacional, ele não acompanha a execução do orçamento. Ele acompanha do ponto de vista da fiscalização, digamos, dos programas mais gerais. Né? Mas, ou em função, né, de comissões temáticas que existem para cada área e que fazem um acompanhamento mais a miúde. Né? Essa questão das emendas parlamentares, ela é um grande problema. Né? Mas eu confesso também que, num primeiro momento, quando eu assumi a presidência da Comissão de Orçamento, eu até achava que seria razoavelmente possível encontrar um mecanismo
prazo que pudesse substituir o próprio papel das emendas. Qual é o problema? Hoje, e o PAC agravou muito isso, em função de praticamente o que anda de obras, de infraestrutura, de grandes investimentos no país, é aquilo que está no PAC. Né? Cada vez mais, as demais questões que estão dentro do orçamento, que estão fora do PAC, né? Elas... Não existe hoje um mecanismo que permita, por exemplo, que pequenos municípios, de alguma forma, possam ter acesso a investimento e a recursos de programas da União. Essa capilaridade, essa capilarização que faça com que, lá na ponta, um município de 20 mil, 30 mil habitantes possa ter acesso a um programa ou um recurso, em larga medida ainda ela é possível hoje através das emendas parlamentares. Talvez não para os parlamentares de grandes municípios, mas para parlamentares que trabalham muito com comunidades do interior. Eu tenho insistido muito em nós criarmos um sistema que pudesse também ter um acompanhamento da comissão da execução das emendas. Acho que no futuro vai ter isso aí. Eu acho que nós vamos ter que ter um mecanismo que permita também que seja alimentado em tempo real e que as pessoas possam acompanhar a execução da emenda. Mas é um tema bem complicado, né? Existem as emendas de bancada, né? Do meu ponto de vista, um problema inclusive mais grave, porque envolve valores maiores. Tem as emendas de comissão, mas não vejo outro mecanismo que não seja da transparência. Né? Com relação à questão dos salários, amigo, eu sei que esse tema é um tema bastante complexo, inclusive juridicamente muito debatido. Né? Eu, por exemplo, uma das emendas que eu fiz no LDO estendia essa questão, por exemplo, dos salários para o Banco do Brasil, para a Petrobras, para todas as empresas estatais, né? As empresas da administração direta e indiretas, autarquias, foi vetado isso aqui. Sob a alegação de que empresas que estão na bolsa, que têm concorrência, esse tipo de informação poderia prejudicar em termos de desempenho e tudo mais. Né? Mas eu, a princípio, trabalho com a ideia de que nós deveríamos ter uma posição que fosse comum. Né? Com relação aos aposentados, INSS, aí eu já tenho uma certa dúvida jurídica mesmo, entendeu? Porque eu não sei até que ponto o salário do aposentado do INSS não é privado, eu não sei muito bem como é que se... do ponto de vista jurídico, caracteriza, até o doutor pode saber com certeza muito mais do que eu, né? Como é que a rigor seria um funcionário da iniciativa privada que se aposentou pelo INSS, então... Está no orçamento da Seguridade Social? Talvez por essa lógica tivesse razão com a interpretação. Acho que é uma questão que alguma instância aí do Poder Judiciário vai ter que definir, né? Eu, particularmente, como não sou advogado, já disse, minha opinião é muito mais, né, como parlamentar, como cidadão, tendo a achar que já é do INSS é um pouco mais complicado, não sei. A questão das emendas parlamentares, já bem, o Congresso Nacional, ele não acompanha a execução do orçamento, tá? Ele acompanha do ponto de vista da fiscalização, digamos, dos programas mais gerais, né? Mas ou em função, né, de comissões temáticas que existem para cada área que fazem o acompanhamento mais a miúde. Essa questão das emendas parlamentares, ela é um grande problema, né? Mas eu confesso também que, no primeiro momento, quando eu assumi a presidência da Comissão de Orçamento, eu até achava que seria razoavelmente possível encontrar um mecanismo de curto prazo que pudesse substituir o próprio papel da cidade. Qual é o problema? Hoje, e o PAC agravou muito isso, sobre praticamente o que anda de obras, de infraestrutura, de grandes investimentos no país, é aquilo que está no PAC. Né?
cada vez mais as demais questões que estão dentro do orçamento, que estão fora do PAC, né, elas... Não existe hoje um mecanismo que permita, por exemplo, que pequenos municípios, de alguma forma, possam ter acesso a investimento e a recursos de programas da União. Essa capilaridade, essa capilarização que faça com que, lá na ponta, o município de 20 mil, 30 mil habitantes possa ter acesso a um programa ou a um recurso, em larga medida ainda ela é possível hoje através das emendas parlamentares. Talvez não para os parlamentares de grandes municípios, mas para parlamentares que trabalham muito com comunidades do interior. Eu tenho insistido muito em nós criarmos um sistema que pudesse também ter um acompanhamento na comissão da execução das leis. Acho que no futuro vai ter isso aí. Eu acho que nós vamos ter que ter um mecanismo que permita também que seja alimentado em tempo real, que as pessoas possam acompanhar a execução das leis. Mas é um tema bem complicado, né? Existem as emendas de bancada, né? Do meu ponto de vista, o problema inclusive mais grave, porque envolve valores maiores, tem as emendas de comissão, mas não vejo outro mecanismo que não seja da transparência, né? Para poder fazer esse comparativo e evitar, infelizmente, esse tipo de situação que o senhor está relatando aí, que a gente sabe que acaba em alguns estados tem sido uma prática bastante comum.